Estamos ao vivo. Bom dia, aula do Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Então, tema: pessoas que tentam elevar a condição das almas caídas, pregando a conclusão da Bhagavad Gita, a saber, plena rendição à personalidade de Deus, são muito queridas por Krishna. Bom dia, Fernando Araújo. Ligar o vento aqui. Então, Andersonal, Vesfoliveira, bom dia. Então vamos ao Srimad Bhagavatam, né? Fruto maduro de toda a literatura védica. Então vamos lá. Bravo Tati, bom dia, Hare Krishna. Akasi 83, bom dia, Hare Krishna. Bhaktinval,
Hare Krishna, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. E entrou aqui o nosso mestre Aravyama Prabhu. Minhas reverências, Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Enquanto as pessoas chegam, vamos cantando. ISKCON Rio de Janeiro está ao vivo. Entrou uma mensagem aqui no celular. O volume da transmissão está baixo. Caramba, eu estou falando aqui, gritando. Aí vocês é que tem que aumentar aí, porque aqui eu já estou... Né? O volume, o pessoal aí do Instagram, o volume está baixo? Eu estou falando com potência, hein? O que vocês acham? Tá baixo o volume, o pessoal aí do Instagram? Tá tudo ok. Frota Siqueira. Então o problema não é aqui comigo. Não é a minha voz. Né? Para todos aqui no Instagram, tá baixo o som? Bactinval, o som tá baixo. Fernando Araújo, dá um retorno aí, por favor. Pra gente poder checar, né? Tente aumentar o volume. Que volume? Não existe isso, não. Não existe isso, aumentar o volume. O volume é a voz, eu já aumentei. Ó, Fernando Araújo, o som está bom. Não tem isso, aumentar o volume no computador, não. O volume é... Se aumenta, olha lá, Bactinval, o som está ótimo. Quem tem que aumentar o volume é a pessoa que está assistindo. Ela que aumenta o volume. Ou então põe como é que fala? Um fone. Não tem como aumentar o volume. Se bem que aqui, ó, o meu volume está zerado. Então, pode ser que isso tenha contribuído, ó. Liberei aqui o volume. Liberei, ó, Flavine, Miranda, tá bom. Mas aqui realmente estava... O som estava bloqueado. Isso pode influenciar. Agora eu liberei, tá 100%. Como é que tá agora o som, Prabhu? Mestre Paravyama, como é que tá aí o som? Realmente o som aqui estava bloqueado. Prabhu Paravyama, como é que tá o som? Melhorou? Realmente, o som aqui do meu computador, ele estava anulado. Ó, o Jassuí, áudio e imagem ok. Bom, então, vamos nessa. Andréia Botelho, o volume, Instagram, o volume está bom. Todas as glórias, Srila Prabhupada, Jai. Então vamos nessa. Mestre Paravyama, melhorou. Tava realmente o som aqui estava bloqueado. Estava anulado. Estava no silencioso. Então isso pode influenciar no computador, né? Melhorou, né? Ok. Então vamos lá. Srila Prabhupada Ki Jai. Krishna Murari
Esho Nanda Kumara, Nanda Kumara, Esho Nanda Kumara, Nanda Kumara, Dobe Hema Prabhipe, Arapi, Toma Prema Prabhipe, Arapi, Toma Nayana Jamuna, Dariyaniba, Nayana Jamuna, Jariyaniba, Tomara Virahe Giridhari, Tomara Virahe Giridhari, Mahamanadire, Rahani Sijine, Krishna Murari, Sri Krishna Murari. Então, vamos à tradução. São as belas canções Vaishnavas que jamais devem ser esquecidas. Ó meu querido Krishna, por favor, mora sempre no templo da minha mente, coração. Cantarei glorificando-te para o teu prazer, e assim ficarás satisfeito. Por favor, aceita minha devoção, amor, guirlanda de flores e chandana que te trouxe, pois és tudo em minha vida. Este é meu oferecimento a teus pés de lótus, dignos de adoração. Porque és tão belo, ó Krishna, atraíste minha mente e coração. Cantarei a ti e irei oferecer-te arati com a lamparina de meu amor e lágrimas de meus olhos. Ó meu querido Giridhari, estou sempre chorando devido à separação de ti, a qual é muito dolorosa para mim. Então, essas são as belíssimas canções, orações que nós devemos reproduzir em nossas vidas. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jashodanandana Jajajanaranjana Yashodanandana Yashodanandana Jajajanaranjana Jamunatira Vanachar Jamunatira Vanachar Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatari Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadei Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
nada aqui, Jai. Jai. Então vamos lá. Então esse é o Yuga Dharma, né? Dharma da era. O Jagya da era, o sacrifício da era, o cantar dos santos nomes. Então vamos à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jagamudiraye. Então, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara, Narayana Rishi, o ser humano mais elevado. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes. A Srila Vyasadeva, o autor e organizador dos Vedas. E Srila Prabhupada, o seu propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama-shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishriyasya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, Srimad Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishna Swadamo Bhagate Dharma Gyanadibisaha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dhuno Ditaha. Então, o Srimad Bhagavatam, que é brilhante como o sol, apareceu logo depois da partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a sua visão, a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância desta era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Então é esse é o livro que a gente está lendo, Srimad Bhagavatam. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 29, explicação sobre o serviço devocional. Então ainda são os ensinamentos, né, de Kapila Deva, o Kapila Shisha. Então vamos lá, versos 6 e 7. Né? Não, aqui é o verso 6. Verso 6. Maitreya uvacha iti matu vacha shilakshanam. Iti matur vacha shilakshanam. Pratinadya mahamuni. Abhabhashe Kuru Shrestha Pritastam Karunarditaha. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Iti, assim, Matu, de sua mãe, Vacha, Vachaha, as palavras, Lakshinam, amáveis, Pratinandya, dando boas-vindas, Mahamunihi, o grande sábio Kapila, Abhabhashe, falou, Kuru Shrestha, ou melhor, entre os Kurus, Vidura, Prita, satisfeito, dando a ela, Karuna, por compaixão, Arditaha, movido. Tradução. Para quem estava preocupado, assim, pô, eu não estou entendendo nada esse cara está falando. Aí vai a tradução.
Shri Maitreya disse: ó melhor entre os curos, que é Vidura, grande devoto puro de Vidura, e sábio também. O grande sábio Kapila, movido por grande compaixão e satisfeito com as palavras de sua gloriosa mãe, falou o seguinte: significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O senhor Kapila ficou muito satisfeito com o pedido de sua gloriosa mãe, porque ela estava pensando não apenas em termos de sua salvação pessoal, como também em termos de todas as almas condicionadas caídas. O Senhor sempre é compassivo com as almas caídas deste mundo material. E por isso ele vem pessoalmente ou envia seus servos confidenciais para libertá-las. Uma vez que ele é perpetuamente compassivo com elas, então não tem, aqui já elimina, né, essa possibilidade de inferno eterno, né? Imagina um pai que lança seus filhos eternamente no inferno. Nem um pai mundano, né, rude, né, assim, precário e tudo, nem esse pai humano, cheio de imperfeições, faz isso. Sabe, tem esse tipo né, lançar o seu filho ao inferno eterno. Que isso? Como assim? Que Deus é esse? Cadê cadê a compaixão de Deus? Cadê a misericórdia? Cadê o amor de Deus? Né? Fica incompatível, né? Então, definitivamente não existe isso. Deus, ele é eternamente compassivo com as almas caídas. Se algum de seus devotos também desenvolve compaixão por elas, ele fica muito satisfeito com os devotos. Então, né, assim, levando para a cultura judaica cristã, então tem uma fala, né, eu não sei se é de Deus ou é de Jesus Cristo, não, se é do Velho Testamento, está mais para o Novo Testamento, essa fala de Jesus Cristo mesmo. Ele fala que é de Jesus Cristo, né, que as pessoas ficam surpresas, né, por como que ele está reconhecendo, ele está reconhecendo que algumas pessoas, né, satisfez ele está satisfeito com algumas pessoas, que elas agiram de uma maneira que Deus reconhece que essa é a maneira correta, virtuosa, e outros não, agiram de forma impiedosa. Eles ficaram assim, né, ficaram confusos, né, mas como o senhor sabe disso? O senhor apareceu agora. Então ele fala que antes dele vir, né, ele ficou satisfeito com aqueles que agradaram a ele por ajudarem, né, aqueles que são mais vulneráveis e carentes, oprimidos. Então, aquelas pessoas que ajudaram esses irmãos, então essas pessoas estavam, né, agradando a ele.
Então, né, Jesus Cristo mesmo, essa fala. Aqui é, a mesma, é o mesmo conceito, né? O mesmo conceito, o mesmo princípio. Uma vez que ele, Deus, Kapiladeva, é perpetuamente compassivo com elas, nós, almas caídas, se algum de seus devotos também desenvolve tamanha compaixão por elas, ele fica muito satisfeito com os devotos. Então, quer dizer, fazer o bem, né? Como Jesus falou, aqueles que fizeram o bem, né, aos irmãos menores, aos irmãos mais frágeis, vulneráveis, fizeram o bem a eles, cuidaram bem deles, né? Fizeram bem a mim, me satisfizeram. Então, Krishna fica satisfeito, né? Quando nós praticamos o bem, ajudamos outras almas menos afortunadas a se elevarem, se evoluírem, dando condições, dando os devidos recursos aos desafortunados. A Bhagavad Gita afirma claramente que as pessoas que tentam elevar a condição das almas caídas, pregando a conclusão da Bhagavad Gita, a saber, plena rendição à personalidade de Deus, são-lhe muito queridas. Então, no próprio Bhagavad Gita, Krishna, primeiro, ele dá a informação, de como agradá-lo, como satisfazê-lo. Tá? Sim, rendendo a ele amor e serviço. Tá? A rendição a Deus não é como a rendição aqui neste mundo, né? Rendição aqui no mundo material é se tornar atormentado, aprisionado, manipulado, dominado, escravizado, explorado. Né? Essa é a experiência de rendição. Renda-se! Você, né? Então, é uma experiência de impotência, de vulnerabilidade. Quando a gente fala em rendição, as pessoas já estão traumatizadas, né? Porque o mundo material é isso, a experiência de rendição, né? Mas acontece que quando a gente transfere isso para o plano da transcendência, existe uma inversão. Muita coisa que aqui seria uma experiência indesejável, como, por exemplo, ser humilde. Né? Ser humilde aqui significa ser humilhado, né? Essa é a experiência de humildade. Então as pessoas não querem ser humildes. Elas tentam ser arrogantes para não serem humilhadas. Né? Mas ser humilde é a maior, assim, virtude. É a maior virtude. Tá? Ninguém entra no reino de Deus sem humildade, sem pureza, sem a inocência das crianças. Tá? Na arrogância, não entra no reino de Deus. Tá? Cheio de marra, não entra no reino de Deus. A humildade se torna a maior virtude para a entrada, né? Assim, é o passe livre para o reino de Deus. Então, algumas coisas que aqui são experiências indesejáveis, temerosas, quando
transferido para o plano da espiritualidade, para o plano da transcendência, para, né, a vida mística, a vida divina. Essa experiência que materialmente é indesejável, ela se torna uma grande virtude. Pense nisso. Então, como é o caso aqui, Krishna deu a fórmula de como podemos atraí-lo e deixá-lo satisfeito, rendendo-se a ele. Ninguém precisa temer render a Krishna, né? Ele não vai nos explorar, ele não vai nos maltratar, né? Ele não vai nos saquear. Deus, ele é Atmarama, ele é autossatisfeito, ele está satisfeito em si mesmo, né? Ele é onipotente, ele não precisa de nada, né? Mas ele é sensível, ele é amor, né? Então ele gosta da relação amorosa. Então, render-se a Krishna é isso, né? É uma relação amorosa, né? De serviço amoroso. Então ninguém precisa temer, render. Ele mesmo fala, não temas, eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Quer dizer, rendendo-se a Krishna, né, nós só temos a ganhar. É só benefício, é só felicidade, né? Ele nos liberta de todas as reações pecaminosas. Então, o maior entrave, né, na vida material, a pessoa às vezes ela fez tudo direitinho, ela cumpriu toda a cartilha, né, todo o protocolo, mas ela não obtém o êxito, o resultado, ela não obtém o resultado exitoso. Por quê? Porque existe uma coisa chamada reação das atividades pecaminosas, samskara. É uma estrutura, é uma cadeia imensa devido às nossas más ações passadas, em vidas passadas e nesta vida também. Então, essas reações, elas dificultam o tal do salto quântico. Então, o cara estuda, o cara treina, né, mas não dá o salto, não obtém o resultado desejado por causa das malditas reações pecaminosas. E Krishna fala, eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas, né, porque o mundo material é o mundo do medo, né? Medo. As pessoas não sabem o que vai acontecer, nós não temos o conhecimento. Qual é o conhecimento que tem? O que vai acontecer agora? Não sei. Né? Será que a refeição que eu fiz da pouco, ela vai me trazer benefício ou vai me trazer um desconforto? Não sei. Então, praticamente, não temos conhecimento. Então, nós dependemos da misericórdia de Krishna. Se está tudo bem, as coisas estão acontecendo da maneira desejável, isso é misericórdia de Krishna, não é meu poder. Né? Isso é estúpido, isso é patético. Não temos poder. Pula e sai do chão. Nem consegue sair do chão. O gato, ele salta, né, 20 ou 30 vezes o seu tamanho. O homem não consegue sair dois palmos do chão. Meu poder, cheio de marra. Né? Isso é patético. Então, humildade é poder. Arrogância, né? Isso aí é impotência. Isso é impotência. Então, a Bhagavad Gita afirma claramente que as pessoas tentam, a Bhagavad Gita afirma claramente que as pessoas que tentam elevar a condição das almas caídas, ajudar as almas caídas, ajudar o irmão, os irmãos menores, pregando a conclusão da Bhagavad Gita. Qual é a conclusão da Bhagavad Gita? Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Shwami Masutyaha. Entendeu, Daniel? Entendeu? Ninguém entendeu. Não é só você não, Daniel. Então a tradução é, Krishna fala,
abandone todas as variedades de dharmas, de deveres mundanos, deveres secundários, Kataiva Dharma, né? Deveres temporários. Então abandone, Krishna fala, abandona todos esses dharmas e simplesmente renda-se a mim. Então, esse é o Parodharma, né? O Dharma Supremo, a rendição a Krishna. Olha que está sumindo aqui o Dharma Supremo, simplesmente renda-se a mim. Fazendo isso, Krishna fala, eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Agora você vê, né? Estamos ouvindo isso aqui agora. Muitas pessoas já ouviram isso. Mas não agiram de acordo com essa informação. Por quê? Né? Não acreditam. Não acreditam que esta fala é a fala de Deus. Olha só, a própria Suprema Personalidade de Deus está falando isso. Aí ele fala, se você se rende a mim, eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. E as pessoas não acreditam nisso. Quer dizer, assim, isso é grave, né? Porque a pessoa está perdendo assim, a grande oportunidade de nossas vidas. Se rendendo a Cristo, nos libertamos de todas as reações pecaminosas. O que nos prende à vida material, à vida condicionada. E vida material, vida condicionada é sofrimento. É sofrimento, é trabalho duro, ansiedade, lamentação, preocupações, conflitos, perversidades. Né? As pessoas estão assim ficando cada vez mais perversas. Né? Agora mesmo tivemos um caso, né, do Pet, né, Orelha, conhecido como Orelha, né, um totó de rua. Ele era um totó de rua, mas deram para ele uma casinha que ele vivia também, né, com uma cadela. Mas ele era de rua, é conhecido como Orelha. São casos assim que tá todo mundo já sabendo, né, que alguns garotos, adolescentes, de família abastadas, mataram a paulada o totó, Orelha. Então, o que nós entendemos disso? Isso é o mundo material. Isso é o mundo material. O mundo material, as pessoas, né, o apego material, o apego à vida material, traz isso. Loucura. Né? Traz esse tipo de comportamento demoníaco, devastador. Então o ser humano, ele tá se degradando. Isso é Kali Yuga. O ser humano está se degradando. Está se degradando, está se tornando um demônio em forma humana. Matar um animal em condições indefiníveis, não foi um leão, foi um totozinho de rua, né, dócil, indefeso. Vários adolescentes mataram o cachorro à paulada. É isso. Aí Krishna fala, renda-se a mim, eu te libertarei. A gente não leva fé, não acredita. Né? Continua levando a nossa vida medíocre. É muita ignorância. É muita falta de sabedoria. Pô, Bhagavad Gita, gente. Não acreditar. Quem está falando? É um maluco? É Krishna. Pô, a Suprema Personalidade de Deus. É muita tamaguna, é muita ignorância, assim, sabe? É muito infortúnio. A gente tem que, assim, nós temos que rejeitar isso. Esse estado, assim, de ignorância grosseira. A gente não consegue perceber que nós estamos diante do ensinamento, de uma instrução, de um convite da Suprema Personalidade de Deus. Cara, a gente tem que, assim, se libertar disso, dessa ignorância. Olha o mundo. O que se espera do mundo material? O que se espera do mundo material?
Ah, vai melhorar. Fala sério. O cara que falou isso, que vai melhorar, ele já morreu, né? Ele não viu o mundo melhorar, e quem está falando isso, né? Não está vendo o mundo melhorar, vai morrer, o mundo não vai melhorar. Cariúba não vai melhorar. Né? A melhora é se render a Krishna. A rendição a Krishna não é um ato sinistro, não é um risco, não é um risco, é um investimento mais valioso. Ele vai nos libertar de todas as ações pecaminosas, nós vamos desenvolver amor por Deus. Porque ninguém vive sem amor. Esses adolescentes, né, que fizeram isso, né, seja, isso é um ato, né, absolutamente desprovido de amor. Isso é demoníaco. É isso que nós queremos? O que se espera do mundo bater esse mundo? Então, vamos pensar aí que o que nós estamos vendo? A degradação do ser humano. A degradação do ser humano. Né? As manchetes, as notícias, né, estampam isso. Como que o ser humano está se degradando. Mas olha a vida dos Vaishnavas, dos devotos. Né? E mesmo devotos de outras linhas religiosas que são sérios, né? São pessoas virtuosas, são pessoas de comportamento santo, compassivas, né? Ou seja, a religiosidade, a espiritualidade, a vida mística, a devoção a Deus, né, purifica o caráter, limpa a consciência, o coração. As pessoas se tornam, né, pessoas divinas. Né? E não isso que nós estamos vendo aí no mundo. Pelo amor de Deus. Pois não considerar os ensinamentos, as falas de Cristo, isso é muita ignorância. É muita ignorância. Ele fala, né, no capítulo 10, né, no verso 8, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam prabhartate iti matva bhajantemam buddha bhava samavitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos. Olha só. Aí você, quer dizer, a pessoa ouviu isso. Eu sou a fonte de todos os mundos. E permanece indiferente. Ele tá péssimo. Está péssimo. Está doente. Está precisando, assim, de um tratamento urgente. Aí ele completa. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Gente, isso está no Bhagavad Gita. Quem está falando isso? Só pode ser, né, a suprema personalidade de Deus. Só pode ser Deus. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Quando eu li isso pela primeira vez, falei, isso é Deus. Pronto. Estou dentro. Porra, fala sério. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram de todo o coração. Então, quem reconhece essa fala de Krishna, a autoridade de Krishna, a autoridade dos ensinamentos de Cristo, é um sábio. E o que o sábio faz? Ele presta serviço amoroso e adora Cristo com todo o seu coração. Isso é uma pessoa sábia. Quem não faz isso, né, é um tolo, é um ignorante, é um doente, psicopata. Né? Transtornos, múltiplos transtornos, está mal, é uma alma perdida, uma alma penada. Quem está aí achando que a vida material, né, vai melhorar, é uma alma penada. Né? Tem que ficar sob os cuidados do seu Shiva. Está na escuridão, está nas trevas.
Está nas trevas. Tem que ficar sob os cuidados de Ganapati, filho de Soshiva e Soshiva, né? Butesvara, senhor dos Bhutas, senhor dos fantasmas. Essa pessoa é um morto-vivo, é um fantasma. A pessoa ouviu, leu Bhagavad Gita, ou ouviu isso, e continua indiferente diante de uma expressão, de uma verdade dessa, ele é um morto-vivo. É um morto-vivo. Sinceramente, desculpe, todo respeito. Desculpe, pessoal. Sabe? Pô, não consigo entender, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Quer dizer, eu vejo realmente que é efeito, né, da era de Kali, a degradação. Então, salve-se quem puder, cuidado. Temos que aproveitar essa oportunidade. Olha só, nós estamos diante do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Pô, se você não percebe que isso que é a grande verdade, cara, pô, você está sem nenhuma inteligência. Você está, assim, inteligência zero. E isso é o maior de todos os problemas. Porque vai sofrer muito, está sofrendo. Está sofrendo. E é engraçado, né? Está todo mundo sofrendo. Mas não dá o braço a torcer. O que é outro problema, né? Ou se você está sofrendo, se você está mal e não dá o braço a torcer, é um outro problema. Ou seja, só tem problemas, né? E aí, continuando o significado, e isso aqui é o tema da aula, né? Isso que eu acabei de ler é o tema da aula. O tema da aula é isso aqui, ó. Pessoal, desculpem, né, a forma assim intensa, né? Mas assim, a gente vê que essa coisa de não está funcionando. As pessoas, elas estão precisando de um sacode, né? De um choque, tomar um choque de realidade. As pessoas não acordam. Caramba, como é que pode? Você está sofrendo. Você ouve, olha, a vida material é sofrimento, o apego nos faz sofrer, né? E o resultado a ignorância é fruto o sofrimento é fruto da ignorância. O conhecimento, conheceres a verdade vos libertarás. E o cara fica ali, ó, assim, ó. É um morto-vivo. Pô, eu vou falar o quê? É um morto-vivo. Tem que estar sob os cuidados de Ganapati, Butesvara, Shiva e Ganesha. É um zumbi. É um fantasma. É uma alma penada. Agora, aqueles que são sábios, é de primeira. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. Os sábios, que conhecem isso perfeitamente, ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram de todo o coração. Pô, eu li isso, falei, opa, tô dentro. Não? Eu não era nem devoto. Peraí, deixa eu ler o tema aqui. O tema de hoje é: pessoas que tentam elevar a condição das almas caídas, pregando a conclusão da Bhagavad Gita, a saber, plena rendição à personalidade de Deus, são muito queridas por Krishna. E isso o próprio Krishna faz essa declaração na Bhagavad Gita, logo depois desse verso, Sarvadharma Parityajya. Mais à frente ele fala para Arjuna. Então, Arjuna, né, aqueles que compartilham, né, esse diálogo para todos, é muito querido por mim. Ele fala que aqueles que compartilham esse diálogos, né, são muito queridos por Krishna. Então, Krishna, porque ele é pai, né? O filho se perdeu. Pô, os pais ficam completamente, né, perdidos, sem chão.
O filho se perdeu no mundo. Olha só. O filhinho se perdeu. Aí alguém achou o filho e trouxe de volta. Tá? O pai faz uma grande festa por receber o filho de volta. Tá? E ele se aproxima daquela pessoa que trouxe o filho de volta. Cara, eu tenho uma dívida eterna com você. E Cristo é pai. Se nós estamos levando as almas, os filhos de Deus, para Deus, caramba, ele fala, ele não tem palavras, né? Ele fala, poxa, você é muito querido. Só dele falar isso para nós, pô, já. Se Cristo falar para um de nós, para nós, você é muito querido por mim, cara, acabou, nossa vida está perfeita. Não precisa de mais nada. Nossa vida está perfeita. Imagina, Deus falar, você é muito querido por mim, porque você fez a coisa certa. Não ficou de bobeira aí, chapado, que nem um zumbi. Não. Ouve o ensinamento da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, e não reage com inteligência. Que isso? Caramba, eu não quero isso para mim. Aliás, ninguém quer isso para si. Mas tem que agir. Porra, eu não quero isso para mim. Porra, fala sério. Porra, tem que agir, cara. Tem que botar a mão na massa. Sabe? Tem que praticar. Sadhana Bhakti. Disciplina. Austeridade. Não tem almoço nem janta de graça. Não tem. Não tem. Ninguém está fazendo caridade, não. Tem que botar a mão na mão, tem que sair da zona de conforto. Senão não vai sair, né, do buraco do mundo material. Isso aqui é um buraco escuro, cheio de animais peçonhentos. Então, tá, então eu vou terminar aqui o... Ah, sim, eu ia falar uma coisa que leva volta, eu ia falar uma coisa, mas aí eu tive que falar o tema, depois acho que eu lembro, né? Então, leva o filho de volta, Krishna fala isso mais à frente, do Sarvadama Parijajaka, que ele fica muito satisfeito, que essa pessoa é muito querida por ele, né? E essa é a perfeição de nossas vidas. Né? Então, mas aí tem que agir, tem que praticar, né? E o conhecimento da espiritualidade, né? A filosofia védica, a Bhakti Yoga, né? É um conhecimento de reflexão e ação. Reflexão e ação, reflexão e ação. Você reflete, você entende, reflete o conhecimento, né? Assimila o conhecimento, digere o conhecimento e age. Aí você obtém a sabedoria, a iluminação, né? Que é essa sincronicidade de conhecimento, reflexão e ação. Isso é Bhakti Yoga. Não é ficar parado meditando no vazio. Não existe vazio. O vazio não existe. O vazio só existe, né, enquanto conceito. Né? Mas não corresponde uma realidade em nenhum canto da criação. Nem material, não existe, nem material, nem espiritual. Não existe vazio. Né? Isso é ignorância. Você tem que meditar na suprema personalidade de Deus. Ah, eu vou meditar na flor. Vou meditar na luz. Não, cara, medita na suprema. Medita no Supremo. Porra! Por que eu tenho que meditar numa flor, numa luz? Se existe um Supremo, que eu posso meditar no Supremo. E ele quer isso. É isso. Isso aqui é conhecimento, isso aqui é sabedoria. Entendeu? E os mestres estão aí, estão dando conhecimento, estão nem cobrando.
Aqui, nós estamos transmitindo aqui o Srimad Bhagavatam, não estamos cobrando nada. É só você refletir, para pensar no que você está recebendo e age. Sai da sua zona de conforto. Eu vou terminar o significado. São 9:2. Eu acho que já terminei, né? Assim, quando o Senhor viu que sua amada mãe sentia muita compaixão pelas almas caídas, ele ficou satisfeito e também mostrou-se compassivo para com ela. Então, Kapila Deva, né? Kapila Deva é um dos aspectos, uma das formas que Krishna assume, né? É como parte do seu programa educacional, ele assume inúmeras formas, né? De acordo com o tempo, lugar, circunstância, finalidade. Ele assume diferentes personagens, né? Sempre assim, adaptando a verdade absoluta naquele contexto. Ele traz um conhecimento do infinito para o finito. Então, Kapila Deva é uma dessas formas, um desses personagens da Suprema Personalidade de Deus, né? É a própria Suprema Personalidade de Deus que assume um aspecto. Ele assumiu aqui a forma do sábio, do mestre, do guru, né? Do asceta, do yogi. Então ele está transmitindo, ele veio, né? E ele faz questão de nascer conforme, né? Os humanos, as almas condicionadas, entre aspas, conforme os humanos e as almas condicionadas, entre aspas, nascem. Ele nasce de uma relação, né, de um casal. Mesmo assim, né, o seu nascimento ele é transcendental, porque ele não nasce forçado pelas leis da natureza, pela reação de suas atividades passadas, do karma. Deus não tem karma, ele é o Senhor do karma. Não? E ele é o Senhor das leis materiais, então ele não pode nascer forçado pelas leis da matéria. Então é misterioso, é místico o nascimento de Deus. Ele nasce, né, de um casal. No caso aqui, um casal sempre de devotos puros, né, almas, né, imaculadas. No caso foi Devahuti, Srimati Devahuti, e Kardama Muni, um sábio poderoso. Então ele veio como Kapila Deva, Krishna, Deus. Sabe, Deus é isso, ele assume diferentes posições, né? Como assim, o professor supremo, o educador supremo, sempre educando, ensinando, guiando nós, almas perdidas, almas penadas, né? Então ele ficou muito satisfeito, ele veio como na condição de filho de Devahuti, Deus veio na condição de filho, né, de Srimati Devahuti e Kardama Muni. Quando ela se expressou dessa maneira, qual foi a maneira que ela se expressou? Eu vou ler aqui para vocês. Meu querido Senhor, tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicionada das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem teu abrigo. E por isso são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fatigadas. Eu li os dois versos. Peraí. Esse verso aqui é o verso 6. Ainda não li o verso 7. Então eu vou ler o verso 7. Então, essa foi a indagação de Mãe Devahuti. E Kapila Deva ficou muito satisfeito, né, por ela demonstrar compaixão pelas almas. Né? Então ela não está só preocupada com a sua iluminação, como alguns espiritualistas, né, que só se preocupa com sua própria iluminação, vão para a floresta, vão para as montanhas, vão para as cavernas. Mas existe o espiritualista como nós, Vaishnavas, Bhaktas, né, que estamos aqui
né, ajudando, puxando, levando os filhos de Deus, nossos irmãos, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Porque o Krishna fica muito satisfeito. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Então, verso 7. Shri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvidho Margai Brahmini Bhavyate Swabhava Guna Margena Pulsambhavo Vibhidyate. Shri Bhagavan Uvacha, a personalidade de Deus, respondeu. Bhakti, devocional. Yoga, serviço. Bahu, vidha, múltiplos. Margai, com caminhos. Bhamini, ó nobre senhora. Bhavyate, manifesta-se, sua bhava, natureza, guna, qualidades. Margena, em termos de comportamento, função dos executores. Bhava, o aparecimento. Vibhidyate, divide-se. Tradução. O Senhor Kapila, a personalidade de Deus, respondeu: ó nobre senhora, há múltiplos caminhos de serviço devocional em termos das diferentes qualidades do executor. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vou ler de novo a tradução. O Senhor Kapila, a personalidade de Deus, respondeu: ó nobre senhora, há múltiplos caminhos de serviço devocional em termos das diferentes qualidades do executor. Significado. Serviço devocional puro, em consciência de Krishna, é uno. Porque em serviço devocional puro, não há pedidos do devoto a serem satisfeitos pelo Senhor. Não há, no serviço devocional puro, não há pedidos do devoto a serem satisfeitos pelo Senhor. Mas, geralmente, as pessoas adotam o serviço devocional com algum propósito. Propósito egoísta, propósito material. E tudo que é material é mundano, é profano, logo é temporário. E o que é temporário não satisfaz plenamente o eu. Como se afirma na Bhagavad Gita, pessoas que não são puras adotam o serviço devocional com 4 propósitos. Pessoas aflitas por causa de condições materiais tornam-se devotos do Senhor e se aproximam do Senhor para mitigar sua aflição. Pessoas necessitadas de dinheiro aproximam-se do Senhor para pedir-lhe que melhore sua condição monetária. Outras, que não estão aflitas nem necessitadas de assistência monetária, mas buscam conhecimento a fim de entender a verdade absoluta, também adotam o serviço devocional e indagam acerca da natureza do Senhor Supremo. Então, esses são 4 tipos de pessoas consideradas na Bhagavad Gita como piedosos que se aproximam de Deus, embora ainda elas tenham aspirações materiais. Mas está valendo, elas estão se aproximando de Deus. Isto é muito bem explicado na Bhagavad Gita 7.16. Bhagavad Gita 7.16. Vamos lá. Na Bhagavad Gita